Dólar, euro, yuan chinês, real brasileiro. E se eu te falar que nenhuma dessas moedas vai ser a moeda global nas próximas décadas? Você acreditaria? Pois é, sobre isso que nós vamos conversar hoje. A moeda que vai dominar o mundo. Eu sou o Felipe Sartori e vem comigo que hoje a gente vai aprender. A verdade é que diversas moedas que foram utilizadas ao longo da história recente já fracassaram ou estão a caminho do fracasso. O real brasileiro já perdeu mais de 85% do poder de compra desde sua criação. Ou seja, o que comprávamos lá no início do real com R$100, hoje a gente precisa mais de 700 para poder comprar. E como a gente pode ver nesse gráfico também, o dólar americano não fica muito longe, porque ao longo de sua história também perdeu e muito o poder de compra. Comecemos então o nosso vídeo pela história do dinheiro. O dinheiro, na verdade, começou como uma mercadoria. Situação onde uma pessoa que plantou trigo, por exemplo, poderia trocar com uma pessoa que pescou um peixe, caso assim quisesse ou precisasse. Nesse começo, era muito comum a utilização de gado, sal, açúcar e até mesmo temperos como uma moeda. Nessa época, o comerciante ele tinha total liberdade para escolher qual seria a moeda de troca que ele ia utilizar nas suas negociações. O ponto negativo é que diversas dessas moedas utilizadas na época não eram nada práticas de serem transportadas em longas distâncias, ou até mesmo a outra pessoa com quem o comerciante desejasse fazer negócio talvez não quisesse a moeda que seria oferecida. Metais preciosos. Sabendo dessa necessidade universal de uma moeda de troca comum entre todas as pessoas, a sociedade acabou optando pelos metais preciosos, em especial o ouro e a prata. Mas por quê? Além da utilização prática dos metais na confecção de joias, armaduras e até mesmo ferramentas, os metais não estragavam facilmente. Estrago que era um dos principais problemas da moeda na época do escambo. Problemas resolvidos, não é mesmo? Mais ou menos. Claro que os metais preciosos foram um passo muito importante na evolução do dinheiro, mas ainda existiam algumas pedras no caminho. Ainda era difícil transportar os metais por longas distâncias, visto o peso que eles possuíam. Por fim, ainda existiam problemas com as falsificações. Pequenas lascas das moedas utilizadas na época poderiam, ao longo do tempo, serem recolhidas e transformadas em uma nova moeda. E pela falta de tecnologia e até mesmo o modelo que a sociedade era organizada na época, pouco tinham os governos o que fazer. Papel moeda e padrão ouro. Que tal continuar com as vantagens de utilizar o ouro e a prata como moeda, podê-los carregar por longas distâncias e ainda dificultar muito o processo das falsificações? Foi isso que o papel moeda trouxe como característica principal para a época. Maravilha, Felipe! Então quer dizer que os problemas foram resolvidos, né? Ainda não. Esse lastro em ouro, ele foi fortemente desrespeitado, levando até mesmo o Banco de Estocolmo a quebrar em 1663. O sistema era burlado da seguinte forma: como as pessoas não desejavam trocar o papel moeda pelo equivalente em ouro, os bancos acabavam não guardando em suas reservas o equivalente necessário em metais. Além disso, acabavam emprestando mais dinheiro para outras pessoas. Então, o papel moeda, que deveria ter um lastro em equivalente metálico, não possuía mais esse lastro. Ele era desrespeitado. Ou então a gente poderia entender que o banco estaria falsificando esse ouro, alegando que tinha uma quantidade de ouro e prata, enquanto na verdade não tinha nem próximo. Na prática, o que aconteceu foi desastroso. Foi o banco enfrentar a primeira onda de saques em massa, solicitando a troca dos papéis moedas pelo equivalente metálico, que se viu diante de uma situação complicadíssima, a qual não teria condições para distribuir para os seus clientes. Por fim, quebrando. Além do mais, esse lastro tinha um problema muito grande. Era uma grande barreira para os governos. Como assim? Visto que cada nota tinha, em teoria, que ter um equivalente em ouro ou prata, isso limitava os governos e os bancos da época a criar dinheiro infinitamente. Claro que, como a gente viu anteriormente, isso não evitou que algumas situações ainda acontecessem, mas dificultava bastante o processo de imprimir moeda infinitamente, visto que o ouro não era infinito e os papéis moeda da época eram o equivalente ao ouro. Tá bom, Felipe, mas o que isso significava para os governos? Bom, que eles não poderiam criar dinheiro e gastar como bem entendessem. Estamos falando de governos que vieram de reis e rainhas, acostumados a vidas luxuosas. E será que quem estava no poder na época estava mesmo disposto a abrir mão desses luxos por uma saúde do sistema financeiro? A resposta eu acho que você já sabe. Claro que não. Moeda fiduciária. Bom,
A resposta encontrada na época pelos governos foi a criação da moeda fiduciária. A mesma não exigia lastro nenhum, ou seja, não precisaria mais ser convertida no equivalente em ouro ou prata. Foi um movimento que se iniciou muito para financiar o governo em períodos de crise, e em especiais em períodos de guerra, visto que essas situações exigiam gastos que não estariam planejados pelo governo. Porém, os governos também não estavam preparados com o equivalente em ouro para poder financiar essas guerras ou esses momentos de crise. E a resposta foi dar o poder de criar dinheiro infinito na mão de alguns. Então, desde 1971, quando o presidente Richard Nixon decretou o fim da conversibilidade do dólar em ouro, a gente pode afirmar que estamos vivendo em uma nova era, a era da moeda fiduciária. Na prática, isso não significou muita coisa, porque esse lastro em ouro, essa conversibilidade, já era violada há muito tempo, como a gente pôde ver no caso do Banco de Estocolmo. De fato, o fim dessa conversibilidade só foi um estopim, só foi para trazer à realidade algo que já acontecia e muito, que era o desrespeito ao padrão ouro. No Brasil, por exemplo, com a chegada da família real, ainda existia a possibilidade da conversão da moeda na época, o equivalente em ouro. Inclusive, o próprio governo já não exigia mais essa conversibilidade. Mesmo que possível, não era uma exigência. Fato curioso é que o banco principal do país, o Banco do Rio, na época chegou a ultrapassar em 10 vezes o equivalente de ouro necessário para os empréstimos que o banco fazia. E para surpresa de muitas pessoas, ninguém solicitou a troca. Ou seja, nenhuma pessoa pensou em solicitar o ouro ou a prata que tinham em suas mãos através do papel moeda. Podemos afirmar hoje então que o lastro, ou melhor, a confiança que a gente tem numa moeda não está mais em leis físicas de extração natural de minérios, mas sim na confiança que a gente tem em um governo, na confiança que a gente tem que ele vai cuidar da nossa moeda. Fracasso governamental. Não é de hoje que existam guerras ou discordâncias políticas, mas mais do que nunca o dólar é questionado, seja pela força econômica chinesa ao longo das últimas décadas, seja pelo fracasso americano em controlar crises. O fato é, talvez estejamos diante de uma mudança que vai impactar e muito a maneira que o dinheiro circula nas próximas décadas. Podemos ver na prática o fracasso em diversos governos de cuidar da sua moeda. Em cenários mais brandos, vemos pessoas reclamando que os preços acabam só subindo ao longo do tempo. E em cenários mais extremos, a gente vê populações que não conseguem mais se alimentar direito. Inflações exorbitantes. E o motivo? Más gestões, crises, guerras. Qual o ponto em comum que todos esses problemas têm? O governo é que controla a emissão da moeda. E em períodos de crise, ele utiliza desses mecanismos para tentar curar esses próprios problemas. A gente vê muitas vezes o governo tentando reestimular a economia, injetando dinheiro, mas não dinheiro por ele guardado, mas sim por ele criado. Mas como visto, ao longo do tempo, o resultado é um só: preços que não param de subir. Essa é a nova tendência mundial com a moeda fiduciária. Em alguns países, a situação é tão extrema que as pessoas preferem fugir clandestinamente do país em busca de condições melhores, como é o caso da Venezuela. Já em nosso vizinho latino-americano, a Argentina, a situação caminha a passos largos de uma realidade parecida, ou pelo menos caminhava. Nasce a solução. Diante de um cenário global tão caótico, com poucas perspectivas, existe uma luz no fim do túnel? Existe, e ela se chama Bitcoin. Calma, eu sei que você provavelmente não tem uma visão positiva do Bitcoin, mas deixa eu te explicar. Em 2008, no meio de uma crise imobiliária, Satoshi Nakamoto, o codinome para o criador do Bitcoin, pois a sua verdadeira identidade não é conhecida, publicou um artigo num fórum na internet que iria revolucionar o mundo. A ideia era uma moeda descentralizada, que não dependeria de governo ou de qualquer instituição financeira para circular na economia, podendo ser transacionada de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. E quais seus benefícios? Talvez o principal ponto positivo dessa inovação, ou dessa moeda, se assim podemos chamar, seria a volta do padrão ouro. Não me entenda errado, não existe nenhum ouro atrelado ao Bitcoin, mas existe um número máximo de moedas que podem circular na rede, e esse número é de 21 milhões. Isso remete ao padrão ouro, pois existe um número máximo de ouro que pode ser minerado dentro do planeta Terra, assim como existe um número máximo de bitcoins. Esse lastro retira a possibilidade do governo ou de qualquer pessoa que controla a moeda hoje de criar moeda infinita, de criar dinheiro a rodo.
dessa forma evitando com que a população pague com o pior imposto possível, a inflação. Sim, o Bitcoin não tem características inflacionárias, ou seja, em um cenário ideal, com mais pessoas entrando e comprando Bitcoin, os preços não tenderiam a subir, ou pelo menos não da maneira que eles sobem hoje. Claro que em momentos extremos, como foi, por exemplo, a pandemia de Covid, o Bitcoin não iria ser um milagre, ele não iria impedir que produtos subissem de preço, mas ele poderia sim frear e muito essa alta expressiva, amenizando os danos causados por más gestões econômicas. Infelizmente, ainda assim existem alguns pontos negativos, e talvez o principal deles sejam as fortes oscilações. É sim possível que do dia para a noite o Bitcoin suba 30%, assim como caia 30%. Mas conforme a gente pode analisar nesse gráfico, quanto mais dinheiro estiver circulando dentro do Bitcoin, dentro da rede do Bitcoin, e quanto mais pessoas utilizarem ele, menor tendem a ser as oscilações no ativo, possibilitando, quem sabe, num futuro próximo, a utilização prática desse ativo na economia. Na prática, já vemos alguns lugares utilizando ele como moeda oficial, como é o caso de El Salvador, o primeiro país no mundo a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Claro que muitas pessoas ainda convertem o Bitcoin para o dólar ou para uma moeda local, mas esse cenário pode mudar conforme as oscilações no ativo forem amenizadas. O intuito desse vídeo não é divulgar o Bitcoin, muito menos fazer uma precisão certeira do que vai acontecer, mas sim levantar um ponto de vista que é ignorado ou menosprezado por muitos especialistas de investimentos e até mesmo economistas. O Bitcoin pode falhar miseravelmente, assim como diversas moedas falharam ao longo da história, mas também pode assumir o protagonismo mundial. Isso só o tempo dirá. O que eu quero é que você entenda que muitas dessas características citadas ao longo do vídeo presentes no Bitcoin provavelmente vão ser características presentes na próxima moeda que vai dominar o mundo, pois é um movimento natural. Diversos bancos centrais ao redor do mundo já estão incorporando em suas reservas quantidades imensas de ouro para tentar trazer uma credibilidade à população. Credibilidade que a gente sabe que dia após dia vai diminuir. Mais do que nunca, mudanças vão acontecer. Na verdade, já estão acontecendo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e me acompanhar nas outras redes sociais. E não se esqueça, cuide bem do seu dinheiro.